Se você pudesse transformar dívidas em sementes de liberdade, o que plantaria primeiro? A liberdade financeira não é apenas sobre dinheiro, é sobre vida, sobre acordar sem a sensação de que tudo o que você ganha escorre pelos dedos. É sobre poder decidir seus próximos passos, sem ansiedade de estar sempre preso às contas, às dívidas, ao medo do amanhã. Mas pense comigo, se você pudesse escolher, viveria correndo atrás do que falta ou construiria, dia após dia, uma vida onde sobra? O método 30, dividido por 30, 30 avos mais 10, parece simples à primeira vista. 3 blocos iguais de 30% e um bloco menor de 10%. Mas o poder está justamente nessa simplicidade. É um mapa, uma bússola, que organiza não só o seu dinheiro, mas a sua mente. Porque, no fundo, não é só sobre como você gasta menos, é sobre como você se enxerga. E eu te pergunto, se você pudesse transformar suas dívidas em sementes de liberdade, o que plantaria primeiro? Talvez uma reserva de emergência, talvez a tranquilidade de pagar tudo no prazo sem juros. Talvez um investimento que cresce silenciosamente enquanto você dorme. Ou talvez fosse algo ainda mais profundo. A sensação de não precisar mais viver de desculpas, mas de escolhas. O peso invisível das dívidas. Quantas vezes você já olhou para a fatura do cartão como se ela fosse um inimigo? Quantas noites já perdeu sonhando com soluções rápidas que nunca chegaram? E ainda assim, quantas vezes já prometeu a si mesmo que no mês que vem tudo muda? E nada mudou. Agora imagine, se você pudesse reorganizar esse caos em blocos claros e objetivos, o que aconteceria com sua paz mental? O primeiro 30% do método é sobre construir, é o alicerce, é o dinheiro que vai direto para aquilo que sustenta sua vida. Moradia, alimentação básica, transporte essencial, nada de luxo, nada de excesso, só o que mantém você em pé. Porque se a base não é sólida, o resto desmorona. E aqui fica a reflexão. Se você pudesse reduzir sua vida ao essencial, o que realmente permaneceria? O segundo bloco. Proteger. O segundo 30% é para proteger. É aqui que você cria uma blindagem contra o inesperado. É o dinheiro que vai para seguro, saúde e reserva de emergência. É o colchão que impede que cada queda vire um abismo. Mas pense, se você pudesse acordar amanhã com a certeza de que nenhum imprevisto seria capaz de destruir sua paz, quanto valeria essa sensação? Muitos vivem como equilibristas. Qualquer vento derruba, o carro quebra, e lá se vai o cartão. Uma doença aparece, e lá se vai a poupança. Mas com proteção, a vida deixa de ser sobrevivência e começa a ser planejamento. O terceiro bloco. Expandir. O terceiro 30% é para expandir. É aqui que entra o crescimento, os investimentos, o estudo, os negócios que podem render mais no futuro. É a parte que faz você plantar para colher mais adiante. E aqui, a pergunta mais provocadora. Se você pudesse garantir que cada real gasto hoje se multiplicaria amanhã, em que escolheria investir? Alguns diriam ações, outros, imóveis. Outros ainda, conhecimento. Mas a verdadeira resposta é única para cada pessoa. O importante é que, sem expansão, a vida fica parada no mesmo lugar. O último 10%, significar. E finalmente, o mais 10%, o pedaço mais subestimado. É o que dá significado. É o dinheiro reservado para aquilo que faz o coração bater mais forte. Experiências, memórias, momentos. Pergunte-se, se você pudesse usar parte do que ganha não para pagar contas, mas para criar histórias, que lembrança escolheria viver primeiro? Talvez uma viagem, talvez um jantar especial, talvez um simples presente para alguém que você ama. O importante não é o valor em si, mas o que ele significa. É aqui que o dinheiro deixa de ser apenas moeda e se transforma em vida. A ilusão da espera. Quantas vezes você já disse para si mesmo, quando eu ganhar mais, eu começo a organizar minhas finanças? Quantas vezes adiou decisões simples porque acreditou que a solução estava em um futuro distante? Mas e se esse futuro nunca chegar? Se você pudesse começar agora, mesmo com pouco, o que deixaria de adiar? O 30, dividido por 30, 30 avos mais 10, não pede que você seja rico para começar. Pede apenas que você seja disciplinado. Porque o que muda a sua vida não é o quanto você ganha, mas o quanto você organiza. O espelho invisível. Dinheiro é como um espelho. Reflete quem você é. Se você é ansioso, ele foge rápido. Se você é disciplinado, ele cresce silenciosamente. E aqui está uma pergunta que talvez nunca tenha se feito. Se você pudesse olhar para sua conta bancária e ver, não números, mas reflexos das suas escolhas,
o que veria hoje? Talvez medo, talvez arrependimento, talvez orgulho, talvez nada além de sobrevivência. Mas imagine se, daqui a um ano, você pudesse olhar de novo e ver liberdade. O início da jornada, tudo começa com uma decisão. Não amanhã, não depois, mas agora. E a decisão é simples: continuar vivendo do mesmo jeito ou experimentar um novo caminho. Então pense, se você pudesse mudar sua vida financeira em 30 dias, estaria disposto a começar hoje? Essa é a provocação do 30 dividido por 30, 30 avos mais 10. Não é mágica, não é promessa de riqueza instantânea. É prática, disciplina, clareza, é a arte de dar destino certo a cada real, em vez de deixá-lo escapar. E no fim, a pergunta que ecoa é sempre a mesma. Se você pudesse viver sem medo do dinheiro, mas com ele a seu favor, o que faria diferente a partir de agora? O que mudaria se você pudesse? A maioria das pessoas fala de liberdade financeira como se fosse um prêmio distante, reservado apenas para poucos escolhidos. Mas a verdade é que liberdade não acontece. De repente ela é construída em silêncio, na repetição, na prática. O método 30 dividido por 30, 30 avos mais 10, é quase como uma lente. Ele não apenas organiza o dinheiro, mas revela as ilusões que você mesmo cria. Quantas vezes você já se convenceu de que precisava comprar algo, só para depois perceber que não era essencial? Quantas vezes acreditou que não dá para guardar dinheiro, mas ao final do mês, viu gastos que poderiam ter sido cortados sem dor? E aqui eu pergunto, se você pudesse enxergar com clareza todas as pequenas fugas do seu dinheiro, o que cortaria primeiro? O poder do hábito, escondido. Muitos acreditam que a mudança financeira está em grandes decisões, mas na maioria das vezes, ela está nas escolhas invisíveis. O café de todo dia que custa mais caro do que parece, o aplicativo de assinatura que você nem usa, o parcelamento que parece inofensivo, mas se acumula. Agora imagine, se você pudesse trocar um único hábito de consumo por um hábito de construção, quanto sua vida mudaria em um ano? É simples e brutal ao mesmo tempo, porque cada pequeno desvio se soma, mas cada pequena disciplina também. Construir é plantar. O primeiro bloco do método, os 30% que constroem menos, é muitas vezes ignorado. As pessoas acreditam que pagar aluguel ou comprar comida não é construção, mas é. Cada conta paga em dia é um tijolo que sustenta sua liberdade. E aqui está a reflexão. Se você pudesse ver sua vida como uma casa sendo erguida, com cada pagamento como um tijolo, você continuaria gastando em janelas de luxo antes de terminar as paredes? Construir é priorizar. Não é bonito, não é glamouroso, mas é o que mantém a estrutura de proteger é respirar. O segundo 30% menos proteger é a parte mais negligenciada da vida financeira. Porque ninguém gosta de pensar em acidentes, doenças, imprevistos. Mas a vida não pergunta se você está preparado. Ela simplesmente acontece. Pergunte-se, se você pudesse atravessar qualquer crise com a certeza de que não perderia tudo, como viveria diferente hoje? Ter proteção é ter fôlego. É respirar em paz, sabendo que não precisa temer cada curva da estrada. Expandir é escolher o amanhã. O terceiro 30% menos expandir é onde mora a esperança. Porque sem expansão, o amanhã será sempre igual ao hoje. E viver sem crescimento é viver em repetição. Agora pense, se você pudesse garantir que seu eu do futuro tivesse uma vida mais leve, o que estaria disposto a abrir mão hoje? Essa é a equação invisível. Cada renúncia presente é um presente futuro. Mas quantos realmente estão dispostos a abrir mão de algo agora para colher depois? Significar é não se perder no caminho. O mais 10% menos significar é o lembrete de que viver não é só pagar contas. É também rir, sentir, criar memórias. Sem esse espaço, a vida vira sobrevivência e a motivação desaparece. E aqui cabe uma pergunta íntima. Se você pudesse usar parte do seu dinheiro para dar sentido à sua vida, em vez de só pagar boletos, que história gostaria de escrever? Muitos acreditam que prazer é inimigo da disciplina. Mas, sem prazer, não há disciplina que dure. O medo de começar. O maior inimigo do 30 dividido por 30, 30 avos mais 10 não é a matemática. O medo de perceber que, até agora, você nunca soube realmente lidar com o dinheiro. O medo de encarar de frente a bagunça que você mesmo criou. Mas e se o medo fosse só um convite? Se você pudesse transformar cada erro passado em aprendizado, o que faria de diferente agora? O dinheiro, na prática, é um professor silencioso.
Ele sempre mostra onde você erra. O problema é que poucos querem ouvir. O tempo como aliado, outro inimigo invisível, é a pressa. Vivemos em uma cultura que promete riqueza rápida em os faces, atalhos milagrosos. Mas riqueza verdadeira é feita de tempo. Pergunte-se, se você pudesse parar de correr atrás de atalhos e, em vez disso, confiar no processo, quanto mais longe chegaria. O tempo multiplica disciplina. Cada mês organizado é uma semente plantada. Cada ano disciplinado é uma árvore crescendo. Olhar para trás, todos têm uma história com dinheiro. Alguns carregam cicatrizes de dívidas impagáveis. Outros lembranças de falta. Outros ainda, o peso de nunca ter aprendido a lidar com ele. E aqui vem a provocação. Se você pudesse voltar à sua infância e ensinar aquele menino ou menina o método 30, dividido por 30 avos mais 10, o que teria mudado em sua jornada? Talvez sua vida fosse diferente. Mas a boa notícia é que o futuro ainda pode ser. O olhar para frente. Imagine-se daqui a 5 anos. Você segue vivendo como hoje ou decide começar agora? Se você pudesse encontrar seu eu do futuro e ouvir dele um conselho, o que acha que ele diria? Talvez ele dissesse: obrigado por ter começado. Ou talvez, por que você esperou tanto? A decisão é sua. Sempre foi. O método está aí, simples. 30 dividido por 30 avos mais 10. A pergunta é, você vai continuar olhando para ele como teoria ou vai testá-lo na prática? E eu te deixo com mais uma reflexão. Se você pudesse provar a si mesmo, em apenas um mês, que consegue dominar suas finanças, o que isso mudaria na forma como você se enxerga? O método tá aí, simples. 30 dividido por 30 avos mais 10. A pergunta é, você vai continuar olhando para ele como teoria ou vai testá-lo na prática? A vida que você poderia criar. O que realmente significa ser livre? Muitos acreditam que liberdade é não precisar trabalhar nunca mais. Outros, que é ter milhões guardados no banco. Mas a verdade é mais simples e mais profunda. Liberdade é ter escolha. É poder decidir, sem medo, o rumo da sua vida. E aqui começa a provocação final. Se você pudesse escolher entre continuar preso à rotina de dívidas e inseguranças, ou construir um caminho de clareza e tranquilidade, o que escolheria hoje? O ciclo invisível. A vida financeira da maioria segue um padrão quase hipnótico. Trabalhar, receber, gastar, dever, repetir. É um ciclo silencioso que aprisiona. Mas agora imagine, se você pudesse quebrar esse ciclo, que corrente soltaria primeiro? Talvez fosse a dívida do cartão. Talvez fosse o hábito de gastar antes de planejar. Talvez fosse o medo de olhar para sua própria conta bancária. Cada corrente é única, mas todas podem ser quebradas com disciplina e visão. O poder do método. O 30,30,3 mais 10 é mais do que uma fórmula. É um convite para reorganizar a vida. 30% para construir, porque você precisa de base sólida. 30% para proteger, porque imprevistos sempre chegam. 30% para expandir, porque viver é crescer. 10% para significar, porque sem sentido não há motivação. Pergunte-se se você pudesse aplicar essa regra não só ao dinheiro, mas à sua energia, ao seu tempo, às suas relações, como sua vida mudaria. Talvez você percebesse que também precisa dividir sua atenção entre construir, proteger, expandir e significar. Porque o dinheiro, no fim, só revela como você lida com a vida. O confronto interno. Nenhum método funciona sem disciplina. E nenhuma disciplina funciona sem propósito. É por isso que muitos começam, mas poucos continuam. E aqui está uma pergunta que dói. Se você pudesse olhar no espelho agora e ver a versão de você que desperdiçou anos de chance, o que diria a si mesmo? Talvez você pedisse perdão. Talvez prometesse mudar. Talvez chorasse. Mas o ponto é que ainda há tempo. Sempre há o futuro que espera. A cada mês em que você não age, o futuro se repete. A cada decisão que você adia, a vida se mantém igual. Então pense, se você pudesse garantir um futuro diferente apenas começando hoje, por que esperar mais? O amanhã não está garantido. Mas o hoje? Sim. E o hoje pode ser o primeiro tijolo de um futuro que você nunca imaginou viver. As histórias que você carrega. O dinheiro não é neutro. Ele carrega histórias. A do medo da infância, a do salário que nunca parece suficiente, a da compra que você fez para se sentir melhor, a da dívida que você esconde até de si mesmo. Mas a grande questão é, se você pudesse reescrever a história da sua vida financeira a partir de agora, qual seria o primeiro capítulo?
Talvez começasse com disciplina, talvez com coragem, talvez apenas com a decisão de não viver mais preso ao passado. A leveza da ordem. Existe uma paz silenciosa em saber para onde cada centavo vai, em olhar para a sua vida e perceber que nada está sendo desperdiçado. Pergunte-se, se você pudesse sentir essa paz todos os meses, em vez da angústia de não saber como pagar as contas, quanto isso valeria para você? Não é sobre riqueza, é sobre leveza. E essa leveza está disponível para quem organiza, não para quem espera milagres. A provocação final. Agora que você conhece o método, a pergunta não é mais funciona. A pergunta é, vou aplicar ou vou continuar adiando? E a reflexão que ecoa é simples. Se você pudesse provar a si mesmo, em apenas um mês, que consegue dominar suas finanças, estaria disposto a começar agora? O convite é prático. Pegue sua renda, divida em blocos. 30% para construir sua base, 30% para proteger seu futuro, 30% para expandir seus horizontes, 10% para dar significado ao seu presente. Faça isso por 30 dias e depois olhe para trás. E aí, eu te pergunto, se você pudesse olhar para o fim do mês com orgulho, em vez de arrependimento, como se sentiria? O despertar, liberdade financeira, não é para quem tem sorte, é para quem decide. E você? Vai decidir? Ou vai esperar? Porque no fim, a vida sempre vai te devolver a pergunta que você insiste em ignorar. Se você pudesse começar agora, por que ainda não começou?